significa isso? Nós vamos usar a massa da pizza para fazer pães. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Porque hoje é o dia do panificador. Vamos dar uma salva de palmas. Parabéns a todos os padeiros do Brasil, panificador, padarias deliciosas desse Brasilzão, porque brasileiro, ele vive sem muita coisa, mas sem pão não dá para viver. Sem pão. É ou não é verdade? O pão é uma das bases da nossa pirâmide alimentar, né? O trigo. Exato. Então não tem como. Eles colocam o pão nosso de cada dia na mesa e a gente não vive sem, né? Aí, gente, falou tudo, pão nosso de cada dia. Por que você acha que Deus escolheu a farinha de trigo para selar a hóstia? Não é? Do corpo de Cristo. Porque é o alimento mais importante que tem. Tem em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, em todas as culturas. Todo mundo pode ter acesso. Ui, até arrepiei, glória a Deus. Qual que é o seu pão de preferência? Fala pra nós. Digita aí nas nossas redes sociais e fala qual que é o pão que você mais gosta. Pão francês, pão de forma, pão integral, pão não sei o quê, pão de batata, pão de repolho, pão de tudo que é coisa. Pão de tudo que é coisa. Hoje aqui nós temos 3 espécies aqui de pão. Nós temos pão recheado com doce. Goiabada com coco ralado. Ai, que maravilha. Esse aqui, chefe? Pão com presunto e queijo. Pão de trança com lombo canadense. O nosso querido pão tórtano. São 2 aqui, que também conhecido como pão de linguiça em alguns lugares. Ele é feito com calabresa e queijo. Eu tô com um problema napolitano. com o número 4, né, chefe? São 4 tipos aqui. Falei que era 3 lá no sorteio, 3 são 4 tipos de... Esse aqui é tipo pizza, tem um tomatinho ali. Exatamente, presunto e queijo. Vamos dar a receita então para esse pessoal? Claro, vamos lá. Então vamos. Eu quero aproveitar aqui, como a gente falou, parabenizar aí os panificadores. Você sabe que tem uma lenda do dia da panificação, né? Me conta que eu quero saber. Por que hoje se comemora o dia da panificação, dia 8 de julho? Existia lá em Portugal, no século, em 1363, século XIV, uma rainha chamada Isabel Aragão, e teve uma fome muito grande em Portugal. E essa mulher era muito caridosa. Então, o que ela fez? Ela foi lá, penhorou todas as joias dela no exterior, mandou que viesse trigo em troco. Encheu os silos do palácio de trigo e começou a fazer pão escondido do marido e entregar para as pessoas mais pobres que passavam dificuldade, que estavam passando fome. Um dia o rei encontrou ela, cheia de pão, ele não viu o que era, ele escondeu nos aventais o pão. Ele falou para ela, o que você está levando aí? Ela falou, eu estou levando rosas. Aí ele falou, mas janeiro não tem rosas. Ela pediu para Deus ajuda e quando ela soltou o avental que ele pediu, caíram muitas rosas do avental dela. As rosas mais lindas e mais perfumadas que as pessoas já tinham visto. E aí o marido se emocionou e viu que era realmente aquilo e as pessoas disseram que era um milagre. Então é uma lenda e ela hoje é a santa padroeira dos panificadores. E não é só uma lenda, é real, é Santa Isabel. Ela é a Santa Isabel, a mesma que deu, não é? A mesma que deu que passou pelo Brasil e consagrou a Nossa Senhora e falou que Nossa Senhora seria a rainha do Brasil e deu as joias da coroa de Nossa Senhora Aparecida. De Portugal. Santa Isabel, vamos rezar, vamos pedir a intercessão dela hoje para todas as padarias, não é? Nesse momento que precisa de intercessão, os padeiros que estão desempregados, enfim, gente. Vamos rezar e vamos fazer pão, vamos aprender para a gente aumentar também o nosso orçamento em casa, né? Com certeza. Essa massa, Drica, é uma massa muito legal porque ela é muito versátil. Você pode fazer pizza, você pode fazer pão, você pode fazer o tórtano, tá? É uma massa bastante simples também. A gente deu uma adaptada para o Brasil em função dos fornos que a gente trabalha, das temperaturas que a gente trabalha aqui. A gente agradece. A gente deu uma adaptada. Então essa receita de pão ela é simples. Ela vai 1 kg de farinha de trigo, farinha branca. Se tiver farinha especial para pizza ou para pastel também serve, tá? Uma farinha boa, específica para esse tipo de produto. Tá. Ela leva 20 gramas de açúcar branco, pouquinho, açúcar cristal. Né, é pouquinho açúcar, porque é só para dar uma coloração para ele. Na verdade, a farinha já tem um percentual grande de açúcar, então a gente nem precisaria colocar. Tá? Se for um forno a lenha, por exemplo, você nem precisa colocar o açúcar, tá? Ele pode ser removido da receita e fica até mais saudável. 20 gramas equivale a quantas colheres? Só para facilitar a nossa vida. É uma colher rasa, 20 gramas. Uma colher cheia são 30 gramas. Aí, viu, gente? Anota isso ó, na memória. Uma colher rasa, 20 gramas. Uma colher cheia, 30 gramas. Isso. Então, são 20 graminhas de açúcar. Em 1 kg de farinha, nesse pão aqui, eu usei só 1 grama de fermento. Mas em casa, a gente pode usar de 3 a 5 gramas de fermento para ele crescer um pouco mais rapidinho. Aquele pacotinho que a gente compra de fermento biológico tem 10 gramas. Eu dividi em 10 partes aquele pacotinho para 1 quilo. Mas sabe por quê, Drica? Eu vou te explicar. Viu isso? Vamos seguir o conselho. Antigamente, pão e pizza eram tidos como vilões da alimentação.
E hoje existem muitas formas saudáveis da gente trabalhar esse tipo de massa. Usar pouco fermento, por exemplo, e deixar que a massa cresça por mais tempo é uma forma saudável de você consumir pão. Gente, que maravilha. Ô, chefe, esse pão aqui, o tortano, foi feito com 1 grama de... Esse pão, ele está descansando com 1 grama há 24 horas. Ele já está descansando há 24 horas e ele ficou 8 horas fermentando, que é diferente uma coisa da outra. Descansar, o que eu faço? Eu faço o pão, coloco na geladeira, deixo a massa, faço as bolinhas de massa, ponho na geladeira, deixo ela descansar, porque o que acontece quando a gente deixa a massa descansar? A gente tem uma massa que desenvolve uma pré-digestão. Tem enzimas que pré-digerem substâncias que fazem mal para o nosso organismo, como açúcares, por exemplo, e tornam isso mais leve para nós. Então, às vezes, você come um pão, uma pizza e você fica cheio, não é porque o fermento está fazendo efeito, nada disso, porque o fermento morre no forno, mas é porque você teve uma massa que não teve um descanso correto. Suficiente. Então, esse pão, por exemplo, algumas pessoas até falam para mim, nossa, isso aqui a gente tem que comer um pão inteiro, porque eu descanso por 24 horas, eu deixo essa massa ficar leve, saudável, digestiva, depois eu deixo ela fermentando por 8 horas, de 8 a 10 horas essa massa fermenta. Como que é esse passar do descanso para o fermentar? Vamos explicar aqui na receita? Ah, ótimo, já te falo. Vamos. A gente vai usar o fermento junto com açúcar, mistura diretamente sobre a farinha, tá? Dá uma misturadinha. Depois a gente hidrata essa farinha com 530 gramas aproximadamente de água. Por que eu falo em grama? Porque geralmente essas receitas, elas são 100% pesadas, tá, Drica? Pra gente não ter erro com isso. Sim, então o ideal é que elas sejam 100% pesadas. A gente hidrata com 530 gramas de água. Sova essa massa até ela absorver toda essa água, tá? A gente não tem tempo aqui, senão eu faria para vocês, mas a gente sova essa massa até ela vai absorver totalmente essa água, então tenham confiança porque ela absorve. Parece que vai ficar mole, mas não vai. Fica. Ótimo. Dá uma descansadinha, se estiver com o braço cansado, deixa, ela vai absorver toda a água. Tá. Aí a gente vai colocar 30 gramas de sal nessa receita. Uma colher de sopa cheia, que a gente já aprendeu. Ou 30 gramas de sal. Vai mexer mais um pouquinho ali, tá? O sal, ele dá uma resistência, uma elasticidade para a massa que é importante, porém não pode ser muito grande, porque senão depois você não consegue modelar o pão. Tá. Então não é um ingrediente que você mexa, que você sove muito ali. Você vai mexer nessa massa até o sal desaparecer. Tá? Desapareceu o sal, você entra aí com 50 gramas de azeite. Olha, azeite, isso, ótimo. tá? Que dá um aroma gostoso pro pão e aí ele finaliza todo o processo. Você vai sovar essa massa até você ter uma massa lisinha como a que eu tenho aqui, ó. A chefe não está fazendo aqui porque de fato não dá tempo, mas ela trouxe pronta para mostrar como é que fica. Trouxe a massinha pronta pra gente ver aqui. Isso aqui que eu tô passando na minha mão é semolina, tá? Pra não grudar essa massa. E eu tenho uma massinha pronta. Quem não tiver semolina em casa, pode usar o trigo? Farinha de trigo, tá pode bom. usar farinha de trigo. Você já viu semolina? Você já viu? Eu posso pegar, chefe? Claro, claro. Gente, eu nunca vi semolina e eu sou curiosa. Então É uma eu vou parte pegar do aqui trigo, pra ver. tá? Que é muito fininha, olha. Parece o amido de milho. Parece né? amido de milho, de olha, tão fininho. Olha como é fininho. É pra você abrir uma massa e não deixar resíduo. Dá pra comprar no mercado? Tem Sim, normal no isso mercado daqui? normal. Gente, Tem algumas importadas, tem as nacionais. Maravilhoso, né? Muito Isso fininho, aqui muito não fininho. deixa resíduo na sua massa, ajuda a massa a deslizar sobre a bancada, tá vendo? Você consegue trabalhar com a massa facilmente. Olha. Então você vai ter uma massinha assim, ó, tá vendo? Que ela fica lisinha. Linda a massa. Olha a massa, gente. Você vai mexer nela aí, chefe? Vou mexer. Ai, mexe aí pra Vou gente mexer ver. com um rolo de macarrão nela. Com um rolinho aqui de abrir massa, tá? Essa massa Limpar minha aqui, mão Drica, aqui. ela tá descansando já há 48 horas. 48 horas? 48 horas. E é a massa que eu uso para fazer o pão agora, tá? Como que a gente faz esse pão torta? A gente falou que ele é um pão de calabresa. Então a gente pega essa massa, abre aqui. Esse descansar 48 horas é aquela hora que vai pra geladeira. Refrigerado. Ficou lá na Exatamente. geladeira. Por quê? Porque a gente não quer que o fermento ele comece a trabalhar antes dessa massa descansar. Então na geladeira o fermento dorme. Ele descansa, ele fica quietinho lá. Ele não para totalmente a atividade. Para parar a atividade dele, tem que ser de 2 graus para baixo. Entendi. As nossas geladeiras são um pouco mais do que isso, né? Então, aí, entre 5 e 7 graus, ele tem uma atividade muito pequena. Olha. E quando ele tem essa atividade pequena, Drica, a massa consegue se desenvolver. Gente, eu tô adorando isso daqui hoje, tô aprendendo demais. E você aí em casa? Vai comentando aí nas redes sociais, meu Deus. A massa começa a se desenvolver. Conforme essa massa vai se desenvolvendo, existem algumas enzimas, igual a gente tem no nosso sistema digestivo, e essas enzimas elas vão trabalhando antes do fermento.
vão trabalhando, vão tornando essa massa digestiva, essa massa leve, vão quebrando açúcares complexos que fazem muito mal para o nosso organismo e vão transformando em açúcares simples. Olha agora, tá vendo isso aí? Olha aqui, gente. Calabresa. Aí você vem, coloca aí em cada, com você toda vai essa usar, generosidade. Você vai fazer 2, tá? Desse aqui para fazer um pão tórtano bacana, no mínimo 2 desse aqui. Aproximadamente, cada bolinha dessa aqui, aproximadamente uns 600 gramas. Então cada bolinha dá um pão daquele. São 2 bolinhas para um pão. Para um pão daquele, é porque também o pão, olha o tamanho do pão, né? É um pão grande. Bem grandão. E na verdade é esse aqui, tá? Agora, se a família for pequena e quiser fazer menor, pode? Pode fazer com um pãozinho só. Esse pão aqui, ele tem 1,2 kg só de massa. Gente, é muito grande o pão. Não sei se você tá conseguindo ter ideia aí, mas é muito grande mesmo. Dá pra família inteira comer. Você coloca aí 150, 200 gramas de calabresa nesse pão, em cada parte dele, tá? Olha a generosidade. Espalha essa calabresa aqui, coloca um queijinho. Lá em Nápoles, que é o berço desse pão, eles fazem com mortadela picada. Lá na Itália, hein, gente? Nápoles, lá na Itália. Eles fazem com mortadela picada, Ou seja, a pessoa pode pôr frango desfiado, o que quiser. Doce, eu fiz ali com a mesma massa, eu fiz com goiabada, dá pra você fazer com goiabada e queijo. Nossa, aquele creme de avelã. Creme de avelã. Meu Deus do céu, já tô viajando Dá pra você fazer com vários tipos de recheios diferentes, tá? Muito bom. O importante é assim, você vai fechar ele aqui como se ele fosse um rocambole, tá? Ó, agora prestem atenção aí, meninas, ó. Vocês dá pra pegar direitinho aí. Vai tirando o ar dele, tá? Não deixar dentro, ó. Vai fechando aqui e tirando o ar dele, ó. Puxa aqui para poder tirar bem, apertando, ó. E a massa, ela não A massa não rasga, porque esse período que a gente falou que ela descansa, existe também uma coisa chamada desenvolvimento da malha de glúten. O que é isso? As proteínas da farinha de trigo, elas vão se alinhando e formam como se fosse uma teia de aranha. E essa teia de aranha segura as bolhas de fermentação. Olha então, o que a chefe tá fazendo agora, ó, gente. Ó, gente, depois que eu fechei ela aqui, eu dei uma vedadinha aqui assim, ó, só para não escapar o queijo, tá? Ó, fechei aqui, pronto, eu tenho uma parte do meu pão tórtano pronto aqui. Eu vou abrir um segundo desse, tá? Dá tempo ainda nesse bloco? Ô, chefe, antes da gente abrir, vamos lá ver quem tá lá acompanhando a gente nas redes sociais? Vamos lá. Vamos ver, minha gente. Já tem gente aí com a gente. Boa tarde, Drica. Olha lá, ó, quem tá lá. Margarete. Boa tarde, Drica. Nesse pote tem doce de mamão. Um beijo pra você. Vamos ver depois. Depois eu vou contar o que tem naquele pote de verdade, hein? Porque eu tô curiosa ficou uma agora. Confusão aqui, gente, por causa disso daí que vocês nem imaginam. Tô curiosa também. Ai, a Vânia está conosco agora ali, chegando a mensagem da Vânia. Drica, nesse pote tem doce de abóbora. Que delícia esses pães da chefe Dri. Ah, tem Dri aqui em dose dupla hoje aqui do Mulher Vanducana. Ai, coisa linda. Tem mais gente aí com a gente? Vamos ver. Graça! Oi, Drica, boa tarde, querida. Você está linda de azul. Na tigela tem doce de abóbora com coco. Olha, ela viu até o coco lá dentro da tigela. Pão é bom demais. Gosto de todos os tipos. Aê, abraço pra vocês. Essa é das nossas. Todos os tipos de pães são bem-vindos aqui também. Muito bem. Tem mais gente, tem mais gente pra você, Drica. Ah, deixa a ela elasticidade, ó, que essa massa ela fica. Tá vendo? Tá igual pizzaiolo. É a massa de pizza. É de pizza. Lembra? Ó. Essa massa é de... Olha lá. Faz de novo. Ai, que legal. Será que a gente consegue fazer em casa? Olha, eu não vou tentar não, porque não vai dar certo, viu, gente? Então, vai sim, vai se sujar estiver bem a massa desenvolvida, fica. Vamos lá de novo. Ó, enquanto ela coloca a calabresa, a gente continua as mensagens, tá, chefe? Ok, fique à vontade. Ó, chefe, vamos ver quem está conosco ali, ó. Agora nas mensagens. Espera aí, chefe, não fecha não, tá? Só a calabresa que a gente já viu. Tá. A gente vai acompanhar o processo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais saudável, pão francês ou pão de forma? Daqui a pouco a gente responde, porque a Camila está conosco. Boa tarde, Drica e chefe Dri. O pão que eu mais consumo é o integral. Faço um multigrãos que fica delicioso e nutritivo. Depois a chefe vai falar do pão integral também. Vamos não falar. É? Obrigada, viu, querida? Tem mais gente. Está a Itaiane. Boa tarde a todos do programa. Acho que é o doce de mamão nessa tigela. Será que é doce de mamão nessa tigela? Parece, né? Doce de mamão. Tem um cravinho ali, acho que Parece doce de mamão. A Pati Cris está conosco. Olha aí. Olha, ô Pati Cris. Ô Pati Cris. Ô Pet Cris, não é Pati não, porque não é de Patrícia, não. É Pet de Patchwork, viu, gente? Tá dizendo que é doce de abóbora lá, ó. Será que é doce? Então... E aí, chefe?
Vamos fechar aqui de novo esse? Vamos. Vem aqui como se fosse um rocambolezinho e vai fechando. Presta atenção mais uma vez, quem perdeu da outra vez, preste muita atenção agora. Vai tirando o ar e vai fechando. Massa super resistente, pode fechar sem medo. Saudável, deixa essa massa descansar na geladeira. Depois você faz o seu pão. Ó, ô, chefe, para aqui um pouquinho, antes de você apertar aí. Qual que é fala do pão integral um pouquinho. Então, o pão integral, qual que é a vantagem da farinha integral? Algumas pessoas falam assim, a farinha integral não engorda. Na verdade, isso é uma lenda, tá? A farinha integral engorda tanto quanto a farinha branca. Porém, o que acontece? Como ela é feita de uma parte, vamos dizer assim, mais rústica do trigo, o seu organismo despende mais energia para conseguir digerir isso. Então, o pão integral, ele é um pão mais saudável do que o pão de farinha branca por causa disso, tá? E aí o seu organismo trabalha mais para digerir isso. O que acontece com relação aos pães é que a gente tem no mercado hoje, infelizmente, uma quantidade de pães com muitos aditivos, né? E aí é que tá o problema, né? Esse é que é o problema. Ou se você pegar uma farinha branca de trigo normal, já é saudável. É isso que a chefe está tentando nos ensinar hoje aqui. Por quê? Porque ela é só o trigo colhido, moído, pega esse trigo puro, mistura ali o... É isso aí, Quanto menor a quantidade de sal, melhor. Exato. Se possível, não utilizar açúcar. Gorduras animais também são mais saudáveis, tá? Grãos, a própria farinha integral. Então, tudo isso é muito saudável. A gente tem aí uma infinidade de pães que são saudáveis, que são pães funcionais hoje em dia, né? E o acesso está aí para quem quiser aprender. A gente tem, por exemplo, pão de fermentação natural. Que é o Porque a chefe é especialista nisso também, de fazer o próprio fermento, né? Eu já conversei com ela aqui antes do programa para pegar essa receita, porque nada melhor do que você ter o seu próprio fermento feito nas suas mãos, né, chefe? Com certeza. Ali em casa, a chefe, quem sabe um dia ela vem aqui ensinar no mulher.com. Tô me aperfeiçoando na parte de panificação, que é uma coisa assim, gente, para estudar maravilhosa. Exato. Tem muita coisa para aprender. Ô, chefe, tem mais algum detalhe aqui que a gente tem que fazer? Tem. O que a gente faz? A gente pega, junta essas duas pontas aqui, dá para ver direitinho aí? Juntou aqui essas duas pontas. Perfeito. Vem aqui, fecha esse pão assim. Olha, vai trançar ali, enrolar. Trança aqui, faz uma trancinha assim. Pega isso aqui, fecha bem essas pontas, ó. E vem para sua forma. Simples Uma forma com furo no meio, tá? Os italianos, eles usavam esse pão na Páscoa e eles faziam nesse formato porque eles diziam que simbolizava a coroa de Cristo. Olha aí. Então, eles usavam na Páscoa esse pão e no Natal. Ô, gente, a igreja, tudo vem, a grande maioria, não vou falar tudo para não cometer erro, mas a grande maioria de tudo que a gente conhece hoje vem do cristianismo, da igreja. É uma coisa linda demais. Nós vamos aguardar aqui este momento, porque vamos fazer um intervalo, mas antes disso, chefe, fala para nós suas redes sociais, para quem tá lá doido já querendo entrar. Instagram, @chefedrimurais, só entrar lá, curtir. E aproveitar, eu dou dicas, receitas, no dia a dia, stories, todos os dias eu posto com relação a pizzas, esfirras, pães, tá? Então, @chefedrimurais. Facebook, também chefedrimurais. Me sigam, tem os telefones aí na tela, porque eu não sei de cor, tá? Mas aí tem. Tá aparecendo ali, ó, 19995808435. Tá, eu tenho uma escola, tá? Eu tenho uma escola para pizzaiolos e donos de pizzaria, que chama-se Amada Pizza. Olha. E eu dou aula. Tudo isso que a gente está falando aqui, eu dou aulas e faço consultorias personalizadas em restaurantes também. Só entrar em contato, minha gente, escolher o que você quer aprender, o que você quer fazer, que linha você quer seguir, que a chefe vai ensinar você. Obrigada, chefe. A gente vai voltar, a chefe não vai embora ainda, nós vamos continuar depois do intervalo. A chefe vai ficar ali colocando pão para descansar, não, agora vai crescer o pão. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Antes de nós voltarmos na massa, todos nós somos fermento na massa aqui. A chefe também é fermento na massa nesse mundo, está ensinando, dando uma aula aqui grátis, né, para todo o Brasil. Quem faz isso? Só mulher.com. E agora, chefe, nós vamos para onde aqui? Então, eu trouxe um pão de trança aqui e eu quero aproveitar porque como a gente falou que essa massa é extremamente versátil, eu fiz esse pão com a mesma massa do pão torta. Viu? Com a mesma massa, fez esse pão aqui também. Lindo. A gente abriu praticamente do mesmo jeito, tá, Drica? Nesse pãozinho eu gosto de colocar um pouquinho de molho de tomate. Coloca o molhinho de tomate que você tem em casa, que você faz em casa. Lembrando que quanto mais natural, mais saudável. Ó, vocês percebam que a chefe coloca só no meio ali o molho de tomate. Aqui no meio a gente centraliza
o molho de tomate, tá? Pode colocar nele o recheio que você quiser, inclusive chocolate, aquele creme de confeiteiro, fica maravilhoso. Maravilhoso. Dá para você colocar maçã dentro, canela com açúcar, Nossa. banana com canela. Fica incrível, Gente tá? do céu. Queijinho, porque não pode faltar. Claro que não. Queijo Ô, gente, assim. vocês estão participando do sorteio aí? Estão ligando para participar do sorteio? Ó, já tem... Ixi, que já chegou um monte de gente ali. Vamos ligando, 1938719620. 4 presentes hoje para você. Sorteio daqui a pouco no final do programa. Tem 4 presentes sendo enviados pelo Brasil, hein, gente? Ó, vai ganhar presente das artesãs maravilhosas. Tem Cris Anotti, tem Deia Faria, tem a Renata com pano de prato, que eu tô perguntando o que, que tem ali dentro daquele pote. Tem a Isamara com um projeto de rosa para você. Eita, só artesã maravilhosa ali dando presente para você hoje. Então liga, 1938719620. Ô, gente, eu vou falando, a chefe vai embora aqui. Ô, chefe, vamos Vou aqui. indo. O que, que você colocou aí agora? Eu aí? coloquei as coisas que eu adoro aqui. Eu coloquei lombo canadense, requeijão Olha e mussarela. isso, Guilherme, só para acabar com a gente hoje, a chefe, né? Olha isso. Só coisinha básica. Meu Lembrando, gente, que quanto mais saudável for o seu recheio, mais saudável é o seu pão. Tem mais saudável que isso aqui não, gente. Mais saudável que isso Ave aqui, Maria. só... Aí aqui tem o pulinho do gato, tá? Aqui, o que a gente faz? Não presta sei. atenção. Aqui, ó, eu vou cortando aqui assim, como se fosse gominhos, tá vendo? Ó? Olha, garota. Fazer os gominhos aqui. Gente do céu. Quando você anotar a sua receita, coloca aí segredos da chefe Dri. Tá vendo? Todo mundo que tem o nome Dri, Drica, Não é bom Não demais. É só coisa boa. Só coisa boa. Olha lá, Vai ó, o aqui. segredinho. Com o seu cortezinho, tá? Pode cortar com uma tesoura, pode cortar com uma faca. Que legal. Aqui assim, tá? Eu não sou muito boa com a mão esquerda. É artesanato na cozinha isso daí. Artesanato é na arte. cozinha. E aqui, você vai trazendo, essa você puxa pra cá, vai trazendo pra sua frente aqui, ó. Essa você puxa pra cá e emenda na Ó, próxima. Emenda na da frente, ó. Emenda na da frente. Emenda na da frente, ó. Aqui emendou e vai trazendo. E vai fazendo aqui a sua trança. Que delícia de fazer também, gente. Uma é delícia. gostoso, né? Pão é uma terapia, Drica. Viu? Olha aí. Pão é terapia, tá, gente? Além de ser saudável por natureza, se você evitar, óbvio, conservantes e outras químicas, quando você for comprar um pão, quanto maior a listagem, sabe aquela informação nutricional que tem Se do tiver lado? muita coisa, Quanto já... mais coisa tiver ali, menos saudável é o pão. Se tiver 3 ingredientes, é melhor. Tá? E aqui você vai, ó, vai trazendo pra cá, trançando pra cá, trançando pra cá, vai se divertindo, Gente, mas chama olha, a filharada. isso que a chefe falou é muito importante, que pão é terapia. Hoje eu fiz um vídeo e coloquei lá no meu Instagram, de que a gente precisa dar um jeito de gostar de alguma coisa. A gente precisa fazer algo que a gente gosta, como a gente recarregar a bateria. E aí a gente vai para as outras coisas da vida. Então você tem que fazer, quer aprender a fazer o pão como terapia com a chefe? Você tem que gostar de alguma coisa, sabe? Fazer algo que você tem prazer, paixão, que daí você recarrega suas energias. Aí sim você vai para a vida tranquilo. Senão, se você não faz nada que você gosta, você só fica assim, ó, cansado, desmotivado, pesado. Ah, não dá não, gente. Ninguém aguenta. Vai plantar alface, que é maravilhoso também. Fazer pão, aprende a fazer pão, vai amassar a massa, descarrega as energias ali. Coisa maravilhosa. Né? Posso te contar uma coisa? Por favor. Depois eu conheci meu marido há 14 anos atrás e eu falei pra ele que não tinha nada pelo que eu fosse muito apaixonada, sabe? Eu trabalhava, gostava da minha profissão, mas eu não tinha assim um hobby, nada que eu fosse... E depois dos 40, quando eu resolvi mudar de profissão e trabalhar com massa, especificamente pizzas e pães, eu me vejo totalmente apaixonada. Ai, gente, fiquei até emocionada agora. É sério, porque é disso que eu tô falando. A gente tem que se descobrir. Existe uma vocação, algo que mexe com o seu coração dentro. Aí, pra você na vida, você só tem que descobrir o que que é. Parabéns. E você poder trabalhar com o que você ama. E não importa a idade. Não. Nossa Senhora. E assim, eu tinha 23 anos de profissão, eu sou formada em moda. Então, assim, eu trabalhei como gestora de uma confecção por 23 anos. E as pessoas falavam, nossa, você é louca, você vai fazer pizza agora? Eu falava, vou, depois dos 40. E agora faz alguns anos que eu tô nisso. Ah, coisa boa! E apaixonada. Eu vou fazer horta agora e só plantar. Vamos,
Ó, Deu a louca aqui na cozinha do mulher.com. Vamos lá. geminha de ovo, uma gema de ovo com 2 colheres de água. Ah, tá? é água, pensei que era leite. que Não, ela tinha. água. Pode Tá. ser leite também, tá? Egg wash chama-se. Então é Egg wash, água com, então é água com mesmo. ovo. E a gente vem aqui e pincela nesse pão. Esses pães aqui, eu usei fermento industrializado, tá, Drica? Uma quantidade quase nenhuma de fermento industrializado, mas eu usei industrializado. Quando ela fala fermento industrializado, é aquele biológico lá de saquinho, né? Qual que é a Aqueles pozinhos diferença? ali. Qual que é a diferença do biológico seco industrializado para o que a gente chama de levain, por exemplo, que é a fermentação natural? Ó, esse aqui Esse aqui é o que a gente usa normalmente em casa. é o que a gente usa, é aquele sequinho, pode ser usado aquele fresco também. Ele é 3 vezes mais fraco do que esse, então se optar por usar aquele, se você for usar 3 gramas desse, tem que usar 9 gramas daquele, tá? Qual que é a diferença disso aqui para o levain, que é o fermento, vamos dizer assim, selvagem? Mais natural ainda. Né? Esse fermento aqui, na verdade, é exatamente a mesma levedura. Ele chama-se Saccharomyces cerevisiae. É uma levedura. Cheflone, É essa aí. Não me peça para repetir. Por favor, já tá bom. Isso usa para fazer cerveja, é a mesma levedura, tá? De fermentação alcoólica ou etílica. E esse fermento aqui, o que eles fazem lá na indústria? Eles domam esse fermento industrialmente falando. Por quê? Para que tanto você quanto eu tenhamos o mesmo resultado usando esse fermento. Então ele é industrializado e ele é domado, vamos dizer assim, industrialmente. O levain é exatamente o mesmo Saccharomyces cerevisiae. Qual que é a diferença? Ele é criado à solta, é criado natural, É igual o absorvendo. cavalo, que é domado lá no negocinho, no cabresto ali, e o cavalo selvagem. Exatamente. O levain, ele absorve tudo que tem no ambiente. Então, vamos dizer que eu tenho o meu levain desenvolvido e eu queira te dar uma muda dele. Porque dá para fazer isso. Eu vou te dar um pouquinho do meu levain e você vai dar sequência para ele. Se você levar ele para um outro ambiente, ele vai ter um sabor diferente, ele vai ter um comportamento diferente, mesmo partindo do meu. É uma pessoinha, porque o fermento é vivo. Os meus filhos ficam de olho quando eu faço pão. É um bichinho. Eles ficam olhando aí e falam assim, mãe, o fermento já começou a soltar pum. Pode falar pum na televisão? Pode, né? Tem nada a ver. Aí eles ficam olhando, mãe, já começou a soltar pum. Tá crescendo. Ele come o pão açúcar e libera o gás carbônico. Viu? Tô certo, meus filhos estudaram panificação. Olha, gente, é tão bom que eu vou repetir a receita aqui pra você. Agora anotar aí com lápis, caneta no seu caderninho de receita. Ó, vamos lá. Pão com massa de pizza, que é o que nós... Essa massa aqui, tá bom? Ó, pão tortano, se você quiser colocar o nome pra lembrar, pão tortano. Esse aqui. Ingredientes, 2 pontos. 500 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo. 30 gramas de açúcar, que nós já sabemos que é 1 colher de sopa. Posso fazer uma correção? Por favor. É 1 quilo, tá, de farinha de trigo. Vamos corrigir. Ó, Desculpem. 1 quilo de farinha de trigo. Isso. 1 quilo, é porque aqui ia fazer uma Eu ia receita fazer menor. só, é. 1 quilo de farinha de trigo para dar para toda a família, ninguém reclamava. A Drica deu a receita lá, o tamanhozinho do pão aqui. Ah, meu Deus. 1 quilo de farinha de trigo, 30 gramas de açúcar, 1 colher de sopa, 5 gramas de fermento. Gente, é aquele saquinho que a gente compra fechado, divide em 2 porções, tá bom? Ou até mais. Ou Dependendo, divide se tiver mais. muito calor. Divide em 4 porções. Então, 5 gramas, vou dar o que tá aqui, tá, chefe? 5 gramas é aquele saquinho dividido em 2. Se você quiser dividir mais, você divide. Ela falou que ela colocou 1 grama. 530 gramas de água. 530 gramas de água. Vai ficar molinho, vai ficar, desandou tudo. Não, calma que o trigo vai absorver. Eu aprendi direitinho, tá vendo? O trigo vai absorver tudo aquilo ali. 30 gramas de sal, 1 colher de sopa e 50 gramas de azeite. Se 1 colher de sopa bem cheia de sal é 30 gramas, 50 gramas de azeite vai dar 2 colheres ali, ó. O ou azeite 3. dá uma diferencinha. O legal mesmo é você pesar esse tipo de ingrediente. Essas balancinhas caseirinhas, sabe? Se não tiver, pode ser 3 colheres de azeite? Pode, 3, 4 Mais colheres ou menos, de azeite. 3, 4 colheres de azeite. Combinado? Pra dar uma eu lubrificada vou fazer. Ah, meu celular não tá aqui. Eu já ia tirar uma foto que eu Mas pra aí eu eu levar te pra mando. casa, que eu vou fazer essa receita lá na minha casa, esse fim de semana. É isso aí. E aí você pode fazer as variantes, né? Você pode fazer a broinha doce, como eu fiz. Que é com essa recheio daqui, de com goiabada e coco. Você pode fazer o pão tórtano, que é o tradicional. Ah, uma pergunta importante agora. Depois que a gente fez, ele descansou na geladeira,
agora a gente montou o pão, tá na forma, quanto tempo fica? Depende da quantidade de fermento, tá? No geral, eu, por exemplo, que uso pouquíssimo fermento, eu deixo crescer de 6 a 8 horas. A dica é, gente, espere dobrar de tamanho para assar. Então, por exemplo, quem vai usar 5 gramas de fermento, vai deixar crescer umas 3, 4 horas aí. Tá? Essa receita é para crescer umas 3, 4 horas. E aí, visualmente, você vai conseguir enxergar. Quando Então, ele tá. começar a querer dobrar de tamanho, é o momento de assar. Então, ó, espera dobrar, colocou desse tamanho aqui, ele vai vir aqui, ó, nessa altura aqui. Isso Quando ele estiver aqui, tá pronto. Aquele isso aí. lá vai subir Aquele mais lá, um pouco. esse aqui, como ele é muito fininha, a massa, ele não verdade. sobe muito. Ele fica meio fofinho assim, Ó, ó. dá uma olhada aqui. Ó, ele fica mais ou menos nessa espessura, tá vendo? E é pra ficar assim, né? Porque É. a gente vai comer ali, ó. É, esse aqui é mais recheio. É tipo um pão italiano, do que né, pão. chefe? É um pão italiano, É um pão na verdade. italiano É um esse pão aí. italiano, na verdade. São pães isso. italianos, né? Só que em Nápoles, por exemplo, eles não usam açúcar na massa. E eles usam gordura animal. Eles usam banha de porco para ficar mais saudável esse pão. Eu tenho banho lá em casa. No meu não vou colocar azeite, então, vou pôr banho. É, fica ótimo. Pronto. Fica ótimo, dá um sabor, ele fica mais fofinho também. E aí tem as variantes, né? Pode usar o fermento industrializado, pode usar o levain. Você pode usar essa mesma receita, por exemplo, e colocar 50% da farinha integral. Ótimo. Isso é uma dica bacana. Ela vai absorver, aí você vai precisar pôr um pouquinho mais de água, porque a integral Absorve demora mais. um pouquinho mais. Tá. Então, mas você pode trocar 50% da farinha por farinha integral. Muito bem. Lembrando que toda farinha é saudável, depende de tanto de coisa que você vai colocar ali, né? Exatamente. Olha, a chefe, já deu para perceber que ela é maravilhosa, entende muito do que está falando aqui, né? Por isso que as mensagens estão chegando, a gente vai ler aqui mais um pouquinho para vocês. A Neide Souza está conosco agora dizendo: boa tarde, Drica, a chefe está me dando umas boas ideias. O pão que mais consumo é o integral. Dentro do pote tem doce de abóbora, beijos para vocês. Eita, nós! Eu tô sabendo, olha lá. Dilma Oliveira, boa tarde. Dentro do pote tem doce de abóbora em pedaços com cravos. Ela viu os cravos lá, olha. Amo todos os pães caseiros. Beijos, Drica e chefe Dri. Beijos para você, Dilma, que também é com D. Marlene, Drica, que saudade de você. Esse pão com chocolate deve estar maravilhoso. Deve ficar mesmo maravilhoso. Até foi o que eu falei aqui. Imagino que não vai ficar maravilhoso esse pão com chocolate. Amei esse pulo do gato no final. Olha lá, a Mara tá dizendo, viu, chefe? Ó. Nós também, muitas dicas maravilhosas, não é? Da chefe Dri aqui conosco. Obrigada demais. Eu que agradeço. Agora eu pergunto o seguinte: a gente pode comer o pão? A gente pode provar? Como é que é? Pra vocês? É É pra vocês. Ô, chefe, a chefe fez uma pergunta, vocês estão lembrando? Qual que é mais saudável? O pão francês ou o pão de forma que nós compramos? Tchan, 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 tchan. E aí, Algumas chefe? pessoas acham, né? Ah, vou comer duas Chefe vai fatiazinhas. responder. Vou comer 2 fatiazinhas de pão de forma, que é melhor do que o pão francês. E, na verdade, gente, não é uma realidade, tá? A maioria dos pães de forma, eles têm muito mais sódio e muito mais açúcar do que o pão francês. Então, tomem cuidado com esse conceito. Se for um pão caseiro, ok, é todo esse conceito que a gente já conversou. Mas se for industrializado, no geral, compensa muito mais a gente comer um pãozinho francês do que 2 fatias de pão de forma, por exemplo, porque o sódio, ele retém líquido, ele faz extremamente mal para a saúde e o açúcar também não é benéfico. O açúcar branco refinado também não é benéfico. E ele está presente junto com várias outras substâncias químicas na maioria dos pães de forma industrializados. Então, tomem cuidado com esse conceito. Ponto para o pão francês! Todo mundo gostou. Adorei também. Quando eu descobri isso, adorei também. Gente, olha, o pão francês é mais saudável porque o pão, como chama? Pão de forma tem muito mais açúcar, muito mais não sei o que, melhor comer o pão francês quentinho, faz gostosinho Não é? de manhã com manteiguinha, café com leite, tá bom demais. Agora eu vou experimentar um de cada um aqui, gente, posso? Vamos lá, deve. Ó. Divirta-se. Esse aqui eu vou pegar com a minha mão, tá? Pera aí, eu vou pegar aqui só um guardanapo, chefe, tá bom? Isso. Olha que linda, ó que linda. Chefe, enquanto eu vou comendo aqui, eu vou pedir para você fazer um favor para nós, mais né? Mais uma caridade que a chefe vai fazer para nós agora. Divulga suas aulas, suas redes sociais pra gente. Sim, claro. Eu inclusive agora, eu tô com uma sala de curso, eu ministro cursos em São Paulo
e também São Paulo capital e aqui na cidade de Americana, na minha escola Amada Pizza. Nesses cursos eu ensino toda essa parte de massas, molhos, coberturas, bordas diferenciadas, bordas recheadas, então tudo isso eu abordo no meu curso. E uma parte de administrativo também, montagem de cardápio, precificação... Tudo isso eu abordo nos meus cursos também, para você que quer abrir um restaurante, que tem um negócio, que não sabe como administrar, não sabe como colocar preço, eu estou disponível. E também faço consultorias, eu vivo viajando por aí, estou sempre na ponte aérea, todas as cidades que me chamarem, eu estou indo. Tá bom? Então, a rede social, @Chef Dri Moraes, vai ser um prazer ter vocês lá me acompanhando. Acompanhando minhas agendas, acompanhando as dicas que eu dou. E eu tô montando uma sala para massas caseiras, Drica. Massas de macarrão. Quando eu coloquei o primeiro pedaço de pão na boca, eu não escutei mais nada. Não? Gente, o negócio aqui é bom demais. Só tô no primeiro, eu não consigo nem parar. Então, vai, chefe, tá montando o quê? Uma sala de massas caseiras também. A gente vai fazer uma sala em São Paulo, macarrão, ravioli, capelete, massas secas, massas recheadas, massas Eu posso frescas. cortar aqui todos para eu comer um pedacinho? Deve, por favor. Meu Deus do céu. Gente, esse pão italiano aqui, você não tem ideia do como ele é fofinho, do como ele é molhadinho, do como ele é bom, maravilhoso. Fran do céu. Se eu fosse você, eu deixava a direção aí e vinha aqui comer comigo. Fran do céu, meu Deus do céu. É sério, gente, eu não tô brincando, eu tô exagerando porque o negócio é exagerado mesmo, não tem como falar de outro jeito. É um pão que não vai te dar azia, não vai te pesar no estômago. Você pode comer tranquilamente. Fala desse aqui, o que tem aqui mesmo? Esse pão é com lombo canadense e requeijão. Deixa eu cortar um pedacinho dele. Aquele ali que ela trançou, é maravilhoso, eu tô comendo ele agora, ó. Ó, lombo canadense e requeijão. Aqui. Fofinho, Chefe do céu, maravilhoso. Ele fica com essa massa sequinha, fica, ó, dá pra ouvir um croquezinho. Por dentro fica bem levezinho. É um pão para comer com isso, daqui você senta na mesa e não levanta só quando acaba. Só conversa e pão, né? E é o que eu falei, dá para você fazer também, de repente, como ela é uma massa vegana, o que é uma coisa bastante interessante, não leva nenhum tipo de proteína animal. Então dá para você fazer, por exemplo, com abobrinha, com brócolis. Se você tiver queijos veganos, dá para você trabalhar com queijos veganos. Dá para você fazer com palmito, com queijo champignon. Vegano, leite vem do quê? É de vitamina B12. Na verdade, não é leite, né? Não é leite. Não é leite. Eles tiram proteína de algumas vitaminas para fazer. E aí fazem uma espécie de queijo, né? Eles fazem, em geral, outros tipos de proteína que não são animais. Eu tô deixando aqui, mas eu vou comer só o doce agora, Fran. Peraí. É sobremesa o doce aqui, ó. Esse é de goiabada. Eu tô fazendo um esforço para comer pouco aqui. Eu faço de abobrinha com tomate cereja, fica maravilhoso, sabe? Então dá para você usar a sua criatividade como quiser. Tá bom? Chefe, é maravilhoso o seu trabalho, é uma delícia. Tudo que você falou está aqui, no sabor. Então comprova tudo que ela falou. Eu que só tenho a agradecer. Dia 10 agora é o dia da pizza também, tá? É o Dia Nacional da Pizza, comemora esse Dia Nacional da Pizza, que é o alimento mais democrático que existe. Então, eu já quero, de antemão, parabenizar aí os meus colegas de trabalho, os meus amigos. Parabéns para você também. Muito obrigada. Imagine a chefe a pizza da chefe, né? Como é que não deve ser uma maravilha? Hoje essa data é uma data muito importante pra gente. Obrigada, chefe. Eu que agradeço. De coração, gente, é uma delícia. Eu realmente agradeço. Até a próxima. Um prazer enorme conhecer você, porque, né? Só tenho gratidão por vocês. Nós temos também muito a agradecer a você por ter nos ensinado. Tudo isso, minha gente, meu Deus do céu, que coisa boa. Não sei nem se a minha boca tá suja, mas eu também nem tô ligando, porque vale a pena ficar com a boca suja na TV para comer um pão daquele ali maravilhoso. Vamos